Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com uma imensa alegria que nós iniciamos mais uma devocional dessa noite. Agora aí onde você está, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus e nós precisamos buscá-lo com fé, crendo que o Senhor ouve as nossas orações, atende ao nosso clamor. Vamos orar nesse momento. Pai, nós buscamos ao Senhor nesse momento e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração por intermédio da Tua palavra, Senhor. Traga edificação, direção, ó Pai, à vida da Tua igreja. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a pequena Júlia Rafaela. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde dessa pequena criança. Abençoe também o coração dos seus pais, confortando e sustentando a cada um deles. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão doentes, enfermos e internados. Lembramos de uma forma muito especial da vida do Luiz Carlos. Seja sobre ele, ó Deus, a Tua graça, restaura, Senhor, a sua saúde, restaura, Senhor, tirando ele, ó Deus, deste leito de enfermidade. Abençoe também, ó Pai, o coração da Tua serva Ivete, derrama sobre ela o consolo que vem dos altos céus, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos sustentar. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos esse tempo de adversidade. Não permita, Senhor, que venha faltar, ó Pai, o pão na mesa do Teu povo. Pedimos também, ó Pai, a Tua bênção sobre as nossas autoridades civis. Dê, Senhor, a eles sabedoria, inteligência, prudência, retidão e honestidade, para que possam conduzir a nossa sociedade, ó Pai, diante desta pandemia. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo de número 9. Provérbios, capítulo 14, de 7 a 9. Vai lá, pega a sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor assim nos diz: Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultice dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Meus amados irmãos, há situações na nossa vida que nós somos chamados à resistência, a permanecermos firmes, a lutarmos com coragem e com bravura. Mas eu e você precisamos convir também que existem situações na nossa vida que nós devemos fugir, que nós devemos correr. E isso não é um sinal de covardia, de medo, mas é um sinal de sabedoria. Permita fundamentar com um exemplo bíblico. José, quando esteve na casa de Potifar, ele não ficou ali firme resistindo às investidas sexuais da mulher de Potifar. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que ele fugiu do lugar aonde estava a mulher de Potifar. Ele correu da presença daquela mulher adúltera. Portanto, meus amados irmãos, o que eu e você precisamos entender que a Bíblia recomenda que há determinados momentos que nós devemos fugir. O apóstolo Paulo, quando exorta as igrejas do período apostólico, ele diz: fugir da impureza. Não é para resistir, mas é para fugir da impureza. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas situações que a palavra de Deus nos exorta a fugirmos, a corrermos, a nos distanciarmos dela. Em primeiro lugar, eu e você devemos fugir do homem insensato. Vou repetir e eu espero que você guarde essa preciosa lição. Foge do homem insensato. Eu fundamento esta minha tese do versículo 7, quando a palavra do Senhor assim nos diz: foge da presença do homem insensato. O autor sagrado ele está dirigindo esse texto ao justo,
aquele que foi alcançado por Deus, aquele que foi justificado dos seus pecados. O justo não é aquele que é perfeito, aquele que não erra, mas é aquele que teve os seus pecados perdoados pela graça de Deus. E a exortação divina dirigida ao justo é essa: foge dos homens insensatos. E quem são os homens insensatos? São aqueles que desprezaram a sabedoria divina, que rejeitaram os preceitos da palavra de Deus, que andam de forma desobediente à vontade do Senhor. Diante desses homens, da companhia desses homens, a palavra de Deus ela é muito clara: foge da presença deles. Por que o justo deve fugir da presença do homem insensato, da presença do homem que rejeitou a sabedoria divina? Porque a palavra do Senhor nos mostra que nele não haverá ganho algum, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. O que o autor quer dizer com isso? Que da boca do insensato você não vai ouvir nada de bom, pelo contrário. Provavelmente você vai ouvir conselhos que hão de conduzi-lo à destruição, ao fracasso, à vergonha e à humilhação. Portanto, não se associe com o homem insensato, com o escarnecedor, com o blasfemador, contra aquele que rejeita a palavra de Deus e os seus preceitos divinos. A segunda lição que nós aprendemos é que o justo deve fugir da estultice. O justo deve fugir da estultice. No primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite, nós vimos que devemos fugir de um personagem, que é o homem insensato. Agora nós somos chamados aqui a fugir de algo que é ruim, e o que é mal aqui nesse texto é a estultice. E o que significa estultice? Agir sem pensar, agir sem refletir, tomar uma decisão, fazer uma escolha sem medir os prejuízos, sem ponderar, sem raciocinar, sem refletir com clareza. A palavra de Deus diz que o sábio ele é prudente. O prudente é aquele que age, que reflete, que pensa de forma moderada antes de tomar qualquer decisão. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos nessa noite que nós devemos fugir da estultice, de falar sem pensar, de falar sem refletir. Eu gosto muito, e eu tenho aprendido demais aqui no livro de Provérbios, que a morte e a vida estão na língua, está na boca do homem justo. Vejam vocês, Provérbios 18, 21, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É claro que nós precisamos entender que nós não estamos falando aqui da chamada confissão positivista de forma nenhuma, mas o que a Bíblia nos ensina aqui é que as nossas palavras, elas ferem, as nossas palavras machucam. Muitas vezes uma palavra dói mais do que uma própria agressão física. Por outro lado, também, uma palavra boa, uma palavra bendita, uma palavra edificante, ela traz restauração, ela oferece consolo, ela fortalece, ela traz novo ânimo àquele que ouve. Vejam, vida e morte estão na língua, estão na boca. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Você tem sido uma pessoa estulta? Você tem agido de forma precipitada, sem refletir, sem pensar? Eu sei que não é fácil isso, nós constantemente precisamos vigiar os nossos lábios, vigiar o nosso coração, para que a gente não venha falar algo que depois venhamos a nos arrepender. Eu já me arrependi de muita coisa que fiz, de muitas palavras que disse, e provavelmente também você já o fez assim. Pois bem, meus amados irmãos, o livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina a refletirmos, a falarmos menos, a pensarmos mais, a sermos mais prudentes. Foge da estultice, corre da estultice, não seja aliado dela. Em último lugar, eu e você aprendemos nessa noite que nós devemos fugir do pecado. Eu e você devemos fugir do pecado. A palavra do Senhor assim nos diz: os loucos zombam
do pecado. Somente o insensato, o imprudente, o insano brinca com o pecado, anda de mãos dadas com o pecado, pratica a iniquidade. O pecado muitas vezes ele é sutil, ele é prazeroso. Ele satisfaz a nossa alma, massageia o nosso ego, satisfaz os nossos desejos pecaminosos, deseja a nossa própria carne. Mas eu e você precisamos compreender que o pecado ele é extremamente destrutivo. O pecado muitas vezes nos conduz à morte, à destruição, à vergonha, à infelicidade. Quantos casamentos são destruídos pelo adultério? Quantos homens entram na falência porque roubaram? Quantas pessoas são pegas em atitudes desonestas e perdem com isso uma carreira de sucesso que tinham? Pois bem, meus amados irmãos, o justo, o sábio, ele não vai compactuar com o pecado. Pelo contrário, ele vai procurar seguir o caminho de retidão, ele vai procurar andar com a verdade, fazer o que é certo, ser justo em todos os seus negócios. Ele sabe que a bênção de Deus está justamente no caminho da pureza e da retidão, que Deus não abençoa o pecado, que Deus não abençoa o iníquo. O iníquo ele pode ter, por um breve período de tempo, prosperidade e sucesso naquilo que ele faz. Mas no futuro o pecado será a sua grande ruína. Quer nessa vida, quer na vida vindoura, o preço vem. O pecado ele traz consigo a sua consequência e a consequência pode ser fatal. E eu quero me dirigir nessa noite a você e eu falo no nome do Senhor Jesus ao seu coração. Se você está na prática do pecado, se você tem andado por caminhos tortuosos, se arrependa daquilo que você tem feito e volte-se para Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus. Se arrependa do seu mal, abandone o pecado. Você sabe o que é certo, você tem o conhecimento da verdade, acerta a sua vida com Deus, arruma o seu caminho para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. E não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você suplicar ao Senhor enquanto você estiver vivendo deliberadamente na prática do pecado. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 59 é muito clara quando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Porém, quando nós nos quebrantamos, porém, quando nós nos humilhamos e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, o Senhor se compadece de nós, Ele nos ouve, Ele nos atende quando nós voltamos para Ele. Foge do pecado, corre da iniquidade, abandona aquilo que você sabe que desagrada a Deus. O Senhor nessa noite nos chama como seu povo a fugirmos de 3 coisas. Primeiro, foge do homem insensato. Corre desse. Corre daquele que abandonou a sabedoria divina. Foge também da estultice, da falta de reflexão, da prudência. Foge disso. E foge também do pecado. Pecado pode ser prazeroso. Pode, em um determinado momento, trazer satisfação para a sua alma, para o seu coração. Mas uma hora vem o preço. E o preço é alto. A conta é alta. Vergonha, humilhação e dor. Você que me ouve, precisa acertar o caminho, precisa consertar a sua vida. Faça isso hoje. Volte-se para a presença do Senhor. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, que é tão clara, que é tão simples, que nem necessária era a minha explicação nessa noite, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir daquilo que pode nos destruir, nos levar à vergonha, à dor e à humilhação. Guarda-nos, ó Deus, do homem insensato, da estultice, ó Deus, e do pecado. Queremos, ó Deus, sermos sábios, vivermos de forma justa, andarmos em retidão, vivermos na luz. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Restaura, Senhor, as nossas forças.
Dê-nos, ó Pai, uma noite de paz. Cuida, Senhor, dos nossos entes queridos, da nossa família. Abençoe, ó Deus, os idosos da tua igreja. Guarda, Senhor, os nossos filhos, as crianças também. Pedimos a tua proteção. Seja sobre nós, ó Deus, o teu cuidado. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes à tua palavra. É o que nós te pedimos. Em um nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, a minha gratidão a você que está acompanhando todos os dias a nossa devocional. Deus o abençoe grandemente.